Eu sempre digo que existe uma linha muito fina entre um ano comum e um ano que muda completamente o destino de alguém. E essa linha, quase sempre invisível, não é marcada por sorte, por um golpe de sorte ou por uma oportunidade milagrosa que caiu do céu. Ela é marcada por algo muito mais silencioso, algo que poucas pessoas notam quando acontece. Uma atitude específica, um gesto simples, às vezes até tedioso, mas que desencadeia um efeito dominó capaz de transformar 12 meses em algo que parecerá uma década inteira de evolução compressa em tempo recorde. E enquanto eu falo isso, talvez você sinta que algo está se movimentando dentro de você. Talvez um peso no peito, aquele incômodo que aparece quando tentamos ignorar a sensação de que estamos ficando para trás, apesar de trabalhar duro, apesar de fazer tudo certo. Quantas vezes você já se olhou no espelho e se perguntou em silêncio: por que parece que todo mundo avança, menos eu? Quantas vezes você já teve aquela sensação de que sua vida poderia ser muito maior, mas algo invisível bloqueia você sempre no mesmo ponto? É curioso. Em todos esses anos treinando pessoas no palco e fora dele, a maioria que me procurava achava que o problema era a falta de dinheiro. E quase sempre, a falta não era de recursos, era de ritual, de direção, de atitude, de coragem de romper um padrão velho que vem se repetindo há anos. E é exatamente isso que quero revelar agora. As 10 atitudes que podem gerar 1 milhão em um ano. Não porque 1 milhão por si só seja o objetivo, mas porque o tipo de pessoa que você se torna ao construir essa capacidade é algo que dinheiro algum compra. E para começar, preciso te contar algo que poucos sabem. Anos atrás, quando eu ainda vivia em um pequeno apartamento que mal tinha espaço para uma mesa, eu me vi preso em um ciclo mental muito perigoso. Eu olhava minhas contas, olhava a geladeira quase vazia e me perguntava como alguém naquelas condições conseguiria mudar o próprio destino. Meu maior medo não era ser pobre. Meu maior medo era continuar preso na mesma vida para sempre. E um dia, sozinho naquela cozinha apertada, eu percebi que havia 2 caminhos diante de mim. Repetir tudo o que eu sempre fiz, ou fazer algo totalmente diferente, que me tiraria da zona em que eu estava há anos. E foi ali que eu desenvolvi a primeira das atitudes que quero compartilhar com você agora. Atitude 1. Criar uma obsessão saudável por melhoria diária. O hábito que destrava multiplicação financeira. Eu descobri cedo que riqueza não nasce de grandes saltos. Nasce de micro-decisões repetidas. A maioria sonha com 1 milhão, mas vive no piloto automático. Elas acordam correndo, fazem as mesmas escolhas, entram nas mesmas brigas internas, voltam ao mesmo cansaço emocional e no final do dia dizem: amanhã eu faço melhor. Mas amanhã é sempre igual. Então comecei um ritual simples, mas brutalmente eficaz. Todo dia, antes de dormir, eu anotava apenas uma coisa que eu faria melhor no dia seguinte. Apenas uma, não 10, não 20. Uma. E aqui está o impacto disso. Estudos mostram que pequenas melhorias contínuas, quando acumuladas durante um ano, podem gerar um crescimento exponencial, não linear. O cérebro ama progresso, e quando ele percebe evolução, por menor que seja, ele libera dopamina, reforça o comportamento e cria um padrão de excelência. E se você olhar para qualquer pessoa bem-sucedida hoje, atletas, empreendedores, artistas, perceberá a mesma coisa. Todos evoluíram em pequenas doses constantes, não em explosões esporádicas. Quer um exemplo simples para aplicar hoje? Escolha uma única coisa que você sabe que está sabotando seu progresso financeiro. Gasto impulsivo, jornada improdutiva, procrastinação, rotina desorganizada, comparações constantes, e declare: amanhã eu faço isso 1% melhor. Um ano inteiro fazendo isso consistentemente te transforma em alguém quase irreconhecível. Atitude 2. Dominar a habilidade de gerar valor. A chave mais óbvia que quase ninguém usa. Eu aprendi muito cedo que dinheiro é consequência direta de valor. E o erro mais comum que vejo é este. Muita gente quer ganhar mais, mas continua oferecendo exatamente o mesmo que oferecia 5, 10, 15 anos atrás. Se você quer gerar 1 milhão em um ano, precisa se perguntar:
Qual problema específico eu resolvo que vale muito no mercado? E mais importante, quantas pessoas eu posso impactar com essa solução? Por exemplo, quando comecei a dar treinamentos, eu percebi algo. Cerca de 80% das pessoas tinham medo de falar em público, medo de liderar, medo de confiar na própria voz. E eu sabia exatamente como transformar isso em confiança, em energia, em estratégia. Então comecei a amplificar, multiplicar e ensinar isso em escala. O valor cresceu, o impacto cresceu e a renda cresceu na mesma velocidade. E aqui vai uma verdade dura. Se você não está crescendo financeiramente, provavelmente não está crescendo em valor. No mundo atual, onde a tecnologia muda a cada semana, quem para, afunda. Quem expande a própria capacidade de resolver problemas, prospera. Agora deixe-me dar um exemplo impactante, envolvendo alguém que você certamente conhece. André Agassi. Antes de transformar sua carreira, ele enfrentava um bloqueio emocional profundo que sabotava suas decisões. Um talento gigantesco, mas com padrões internos que drenavam sua performance. Quando ele aprendeu a alinhar emoção, foco e estratégia, ele explodiu. E isso é valor. Puro valor. Valor emocional. Valor técnico. Valor humano. Não foi sorte. Foi atitude interna. E essa atitude o levou a resultados extraordinários. E deixa eu te perguntar algo. Você está realmente se tornando mais valioso? Ou só mais cansado? Você está expandindo suas habilidades ou apenas repetindo esforço? É fácil se esconder atrás de desculpas. Difícil é assumir que seu resultado é proporcional à sua evolução. Mas quando você assume, você vira uma máquina de multiplicar resultados. Às vezes me perguntam, qual foi o momento em que sua vida financeira realmente virou? E eu sempre respondo algo que surpreende as pessoas. Não foi quando ganhei mais dinheiro. Foi quando aprendi a não perdê-lo emocionalmente. Porque a maioria não empobrece por falta de oportunidade. Empobrece por excesso de medo, ansiedade e impulsividade. E isso nos leva à próxima atitude. Atitude 3. Dominar as próprias emoções antes de dominar o dinheiro. Eu aprendi da maneira mais dura que você pode destruir um ano inteiro de trabalho com apenas uma decisão emocional. Você já viveu isso? Um momento de estresse, um problema pessoal, uma cobrança inesperada. E no impulso você faz um gasto que não deveria, toma um empréstimo que não precisava, abandona um plano que estava funcionando. Tudo por causa de um sentimento passageiro. Isso é muito mais comum do que parece. Pesquisas mostram que mais de 90% das decisões financeiras são tomadas com base em emoção, não em lógica. E quando você vive guiado pela emoção, você se torna refém dela. Seu dinheiro passa a depender do seu humor. Seu progresso depende de como você acordou. Seu futuro depende de uma tempestade química no cérebro que dura minutos. E eu nunca esqueço de um episódio que mudou a forma como eu enxergo isso. Eu estava em um dos períodos mais desafiadores da minha vida. Tinha acabado de perder um investimento importante. Estava emocionalmente esgotado e com a sensação de fracasso batendo na porta. E num desses dias, completamente drenado, eu quase abandonei um projeto gigantesco que estava construindo. Um projeto que, algum tempo depois, se tornou um dos maiores marcos da minha carreira. Naquele momento de desespero, tudo parecia inútil. Você já passou por isso? Quando parece que nada vai para frente, que os problemas se acumulam, que você está carregando o mundo nas costas e ninguém vê? Eu estava ali, segurando a decisão de desistir. E lembro de pensar, se eu tomar essa decisão agora, ela será motivada pela dor, não pela verdade. E foi nesse instante que eu percebi algo. Quem controla suas emoções, controla seu destino. Quem perde o controle, perde tudo. O que aprendi naquele dia e que quero que você anote agora é: antes de tomar qualquer decisão que envolva dinheiro, faça 3 perguntas. Eu estou reagindo ou estou escolhendo? Essa decisão faz sentido daqui a 12 meses ou apenas agora? Se eu estivesse calmo, eu decidiria o mesmo? Isso muda tudo. Isso te protege. Isso te fortalece.
Isso te salva do caos interior que arruína fortunas, carreiras e anos inteiros de trabalho. E aqui vai o desafio que eu quero propor. Durante 7 dias, não tome nenhuma decisão financeira enquanto estiver irritado, triste, cansado ou ansioso. Respire, espere. Volte depois com a mente limpa. Você ficará chocado com o quanto isso elimina prejuízos, desperdícios e sabotagens. E agora, vamos à atitude que separa quem desejaria 1 milhão de quem realmente alcança. Atitude 4. Criar múltiplas fontes de receita antes que a vida o obrigue a isso. Se existe uma verdade que o tempo confirma sem falhar, é esta: quem depende de uma única fonte de renda vive em risco permanente. Isso não é filosofia, isso é matemática, isso é estatística, isso é realidade. E deixa eu te fazer algumas perguntas diretas. Quantas vezes você já perdeu uma oportunidade porque só tinha uma forma de ganhar dinheiro? Quantas vezes você já sentiu medo porque sabia que se aquela renda parasse, tudo desmoronaria? Quantas vezes você já adiou decisões importantes porque não tinha alternativas? Quando comecei minha jornada, eu tinha exatamente esse problema. Eu dependia exclusivamente dos meus eventos presenciais. Era tudo ou nada, e o nada era apavorante. Até que um dia, num momento de profunda exaustão, eu percebi que estava vivendo numa jaula dourada. Quanto mais eu crescia, mais eu ficava preso a um único formato. Então tomei uma decisão que mudou tudo. Eu diversifiquei. Treinamentos online, livros, programas em grupo, consultorias, conteúdos digitais, parcerias estratégicas. Eu construí várias portas, para que se uma fechasse, outras se abrissem. E olha que incrível! A ciência comportamental mostra que pessoas com múltiplas fontes de renda têm até 63% menos estresse financeiro e 2 vezes mais chances de alcançar metas de longo prazo. Porque quando você tem alternativas, você tem poder. Quando você tem poder, você age melhor. E quando você age melhor, o dinheiro responde. E aqui vai um ponto importante. Você não precisa esperar ficar rico para criar múltiplas fontes de renda. Você cria múltiplas fontes de renda para ficar rico. Talvez hoje você trabalhe em algo que te consome 8, 10, 12 horas por dia. Mas ainda assim, existem caminhos. Produtos digitais, serviços especializados, mentorias simples, venda de conhecimento, economia compartilhada, criação de conteúdo, afiliados, freelancer, microinvestimentos, microserviços, automatizações, pequenos produtos digitais. O mundo nunca ofereceu tantas portas, mas as pessoas continuam paradas, esperando uma grande oportunidade, enquanto ignoram dezenas de oportunidades pequenas que, acumuladas, mudam vidas. Agora, antes de ir para a próxima atitude, eu preciso fazer algo essencial. Se até aqui você está sentindo que esse conteúdo está abrindo sua mente, fazendo você refletir, despertando algo dentro de você, então, clique no gostei e se inscreva no canal agora. Isso não é só um gesto simbólico. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas, mostra para o algoritmo que esse conteúdo importa e permite que eu continue trazendo vídeos profundos como este para você. É um gesto simples, rápido, gratuito e que faz toda a diferença para a sobrevivência e o crescimento do canal. Existe um comportamento silencioso que separa quem cresce todos os anos de quem repete a mesma vida por décadas. E eu percebi isso pela primeira vez não quando estava no palco, mas quando eu observava as pessoas nos bastidores. Os que avançavam agiam diferente diante de uma coisa muito simples: erro. Os que quebravam se comportavam exatamente igual quando lidavam com outro elemento igualmente simples: feedback da vida. E isso nos leva à próxima atitude. Atitude 5. Transformar erros em combustível, e não em prisão. Uma das crenças mais destrutivas que as pessoas carregam é a ideia de que erro é algo vergonhoso. Mas você já percebeu que tudo o que vale a pena na vida exige experimentar, ajustar, tentar de novo, e de novo, e de novo. Quando eu comecei, cometi erros que hoje parecem óbvios. Eu subestimei custos.
Superestimei minha capacidade de alcançar algumas metas. Desacreditei oportunidades que mais tarde virariam gigantes. E a verdade é, se eu tivesse desistido em qualquer um desses momentos, absolutamente nada do que construí hoje existiria. Mas a maioria das pessoas vive com tanto medo de errar que prefere não tentar. Você já sentiu isso? Aquele frio no estômago antes de tomar uma decisão, como se um simples passo pudesse te destruir? Aquela voz interna te dizendo, e se você fracassar? Eu conheço essa voz. Ela tenta sabotar você nos momentos em que mais precisa ter coragem. E quero te contar algo que aconteceu comigo. Um erro que quase destruiu tudo. Em um dos meus primeiros seminários grandes, apostei praticamente todas as minhas economias para montar o evento. Eu estava confiante, determinado, mas subestimei completamente a logística. Falhas técnicas, falhas de controle, falhas na equipe. O evento foi um caos, e eu saí de lá devendo dinheiro que simplesmente não tinha. Eu poderia ter desistido. Eu poderia ter concluído que isso não era para mim. Mas naquele momento, sentindo o peso da frustração, eu olhei para aquilo e pensei, se eu puder aprender com esse erro, ele vai me render mais do que custou. E foi exatamente isso que aconteceu. O evento seguinte foi maior, melhor, mais organizado, mais impactante. E esse padrão passou a se repetir. Porque quando você trata o fracasso como professor, não como carrasco, você cresce 10 vezes mais rápido do que todos ao seu redor. Deixa eu te fazer algumas perguntas diretas. Quantos erros você transformou em aprendizado nos últimos meses? Quantas tentativas você deixou de fazer por medo de parecer tolo? Quantos sonhos você engavetou porque alguém te julgaria? A verdade é simples. Seus erros nunca foram o problema. Sua relação com eles é que define se você fracassa ou prospera. E agora vamos para uma das atitudes mais importantes. Uma que literalmente define se alguém vai chegar ao 1.000.000 ou se vai apenas desejar. Atitude 6. Estudar riqueza como quem estuda uma profissão, porque é exatamente isso. A grande maioria das pessoas quer prosperidade, mas não estuda prosperidade. Querem liberdade financeira, mas não estudam dinheiro. Querem 1.000.000, mas passam mais tempo estudando entretenimento do que finanças, negócios, habilidades, comunicação e psicologia. E aqui está a parte mais curiosa. Ninguém nasce sabendo lidar com dinheiro, mas quase todo mundo vive como se fosse instintivo. Só que quando você observa a ciência, percebe que o cérebro humano é programado para cometer erros financeiros. Ele toma decisões emocionais. Ele busca recompensa imediata. Ele evita risco de forma irracional. Ele interpreta perda 2,5 vezes pior do que ganho equivalente. Ele superestima pequenas chances e subestima grandes probabilidades. Você percebe o problema? O cérebro humano, do jeito que é, nunca foi projetado para construir riqueza. É por isso que conhecimento muda tudo. Eu comecei estudando obsessivamente. Comportamento humano, negócios, investimentos, psicologia, venda, influência, negociação, energia, produtividade, rituais de alta performance. Eu lia como se a minha vida dependesse daquilo, e de certa forma, dependia mesmo. Porque sem conhecimento, eu teria me tornado estatística. E talvez você não saiba, mas eu tinha uma regra. Ler ao menos um livro por dia, mesmo que fosse de forma acelerada. Talvez isso pareça loucura, mas a verdade é que, quando você treina seu cérebro para absorver conhecimento de maneira constante, tudo se transforma. Sua forma de pensar muda, sua percepção muda, seu comportamento muda, seu padrão financeiro muda. E veja, eu não estou falando de ler em excesso, mas de estudar intencionalmente aquilo que te aproxima do seu objetivo. Se você quer 1.000.000 em um ano, precisa aprender sobre escala, multiplicação, estratégia, precificação, negócios digitais, negócios físicos, audiência, atenção, marca pessoal, persuasão, análise, produtividade, gestão, psicologia do dinheiro. E aqui vai um exemplo forte.
Existe uma quantidade enorme de pessoas famosas e talentosas que quebraram justamente porque nunca estudaram dinheiro. Um caso marcante é o de Mike Tyson, um dos maiores atletas da história, literalmente milionário ainda jovem, mas sem nenhum conhecimento de gestão financeira. Resultado? Perdeu praticamente tudo, não por falta de talento, não por falta de oportunidades, mas por falta de domínio sobre o dinheiro. E é impressionante como isso acontece com gente comum da mesma forma. O padrão se repete. Quanto mais ignorância financeira, mais sofrimento financeiro. Quanto mais conhecimento financeiro, mais liberdade. Agora deixa eu te perguntar. Você estuda dinheiro com a mesma seriedade que estuda a sua profissão? Você investe tempo em aprender como multiplicar, guardar, escalar, investir e proteger sua renda? Ou apenas espera que as coisas melhorem? Porque aqui vai uma verdade que eu aprendi cedo. A riqueza ama a mente preparada e abandona quem vive no improviso. Em todos esses anos trabalhando com milhares de pessoas, existe um padrão que me impressiona até hoje. A maioria sabe exatamente o que deveria fazer, mas simplesmente não faz. E quando eu pergunto por quê, elas me dão respostas diferentes, mas todas significam a mesma coisa: medo disfarçado de lógica. Atitude 7. Tomar decisões rápidas e ajustes rápidos, o oposto da procrastinação paralisante que destrói fortunas. Uma das maiores ilusões da vida moderna é acreditar que precisamos de segurança para agir. Mas deixa eu te contar uma verdade dura. Se você espera segurança para começar, você nunca começa. Eu aprendi isso de forma quase traumática. Em vários momentos da minha vida, oportunidades extraordinárias surgiram sem nenhum aviso prévio. Não havia garantia. Não havia plano perfeito. Não havia certeza absoluta. Havia apenas uma escolha: agir agora ou perder para sempre. E eu lembro claramente de uma dessas situações. Eu estava diante de uma oportunidade de expandir meus treinamentos para um volume que eu nunca tinha imaginado. Era arriscado, muito arriscado, e tudo dentro de mim gritava: e se der errado? E se você falhar? E se tudo desmoronar? Mas havia também uma pequena chama dizendo: e se isso mudar sua vida? E eu escolhi agir, sem pensar demais, sem tentar prever cada detalhe do futuro. E essa decisão, que poderia ter sido apenas mais um medo na minha lista, acabou abrindo portas que transformaram completamente tudo: alcance, impacto, faturamento, liberdade. Você já viveu isso? Aquela chance que aparece, mas que você mata antes mesmo de tentar, dizendo para si mesmo frases como: agora não é o momento. Eu preciso me organizar melhor. Deixa eu pensar mais um pouco. Talvez no próximo mês. E o que acontece? Nada muda. O tempo passa. O sonho esfria. A motivação se perde. E quando percebemos, estamos exatamente no mesmo lugar. Deixa eu te dar um dado científico poderoso. O cérebro humano cria resistência natural à ação após 5 segundos de hesitação. Isso significa que, se você não decide rapidamente, sua mente te sabota automaticamente. Por isso, a atitude é: decida rápido, ajuste rápido, melhore rápido, avance rápido. Quando você age rápido, você aprende mais rápido. Quando aprende mais rápido, erra menos. Quando erra menos, cresce mais. E quando cresce mais, e o dinheiro chega muito mais cedo. A hesitação é uma forma sofisticada de autossabotagem, e você merece coisa melhor que isso. Atitude 8. Criar um ambiente que puxa você para cima, porque ninguém vence sozinho. Eu já vi pessoas extremamente talentosas afundarem porque estavam cercadas por gente que sugava energia, esperança e ambição. E já vi pessoas comuns alcançarem resultados extraordinários simplesmente porque estavam no ambiente certo. O ambiente é mais poderoso que a força de vontade. Isso não é opinião. Isso é ciência. Estudos mostram que seus hábitos tendem a reproduzir os hábitos das 5 pessoas mais próximas a você. Seu nível de ambição tende a se igualar à média do seu círculo social. Suas metas diminuem quando você convive com pessoas pessimistas,
Sua felicidade aumenta quando convive com pessoas emocionalmente estáveis. Seu cérebro literalmente sincroniza padrões emocionais com quem você se relaciona com frequência. Ou seja, seu ambiente está moldando sua vida financeira enquanto você dorme. E olha, eu não sou exceção. Eu também precisei mudar meu ambiente. E essa foi uma das decisões mais difíceis que já tomei. Algumas pessoas simplesmente não conseguiam acompanhar meu ritmo de crescimento. Outras tentavam me empurrar de volta para a zona de conforto delas. Algumas diziam que minhas ideias eram grandes demais, loucas demais, arriscadas demais. E a verdade é que se eu tivesse escutado essas pessoas, nada do que construí existiria. Um caso que nunca esqueço aconteceu quando eu ainda morava em um apartamento minúsculo. Eu tinha um colega que sempre dizia: "Por que você estuda tanto? Você acha que vai virar milionário assim?" E todas as vezes que eu ouvia aquilo, eu sentia meu corpo se encolhendo por dentro. Era incrível como uma única frase podia cortar minha energia pela metade. Até que um dia eu percebi. Eu não falhava por falta de disciplina. Eu falhava porque meu ambiente não permitia que minha ambição respirasse. Então fiz algo radical. Eu me afastei. Me aproximei de pessoas que estavam construindo algo, não destruindo sonhos. Me conectei com gente que me fazia perguntas melhores, me dava perspectivas melhores, oferecia ideias melhores. E minha vida mudou em uma velocidade absurda. E aqui vai uma pergunta direta para você. As pessoas que estão ao seu redor te puxam para cima ou te puxam para baixo? Elas aumentam sua coragem ou aumentam seu medo? Elas celebram seu crescimento ou se incomodam quando você melhora? Porque existe um padrão psicológico muito curioso. Quando você cresce, pessoas que não crescem com você tentam te puxar de volta para o nível delas. Não por maldade, mas por medo. Medo de ficarem para trás. Medo de verem você alcançar o que elas nunca tiveram coragem de tentar. E aqui vai o que eu aprendi na prática. Se você quer 1 milhão em 1 ano, precisa estar cercado de pessoas que acreditam que isso é possível. Pessoas que falam de metas, não de problemas. Pessoas que falam de soluções, não de desculpas. Pessoas que falam de movimento, não de medo. Ambiente é destino. E se você mudar o seu ambiente, você muda seu destino. Quando eu olho para trás para tudo o que já vivi, percebo que a maior parte das pessoas está a um passo, apenas um, de transformar completamente sua realidade financeira. Mas esse passo quase nunca é sobre técnica, método ou estratégia. Quase sempre é sobre coragem, clareza e constância. E é exatamente isso que aparece agora, nas 2 últimas atitudes. Atitude 9. Aprender a dizer não para proteger seu futuro, o que a maioria nunca faz. Eu descobri algo que ninguém me contou na infância. A riqueza não se constrói dizendo sim para tudo, mas dizendo não para quase tudo. E essa é uma das maiores dificuldades que vejo nas pessoas. Elas sabem que precisam economizar, mas dizem sim para pequenos gastos que drenam energia e dinheiro. Elas sabem que precisam focar, mas dizem sim para distrações que roubam produtividade. Elas sabem que precisam crescer, mas dizem sim para pessoas, ambientes e conversas que diminuem seu nível de ambição. E o mais impressionante é que isso não é sobre dinheiro, é sobre limite emocional. Eu vivi isso intensamente quando comecei a crescer. Quanto mais eu avançava, mais gente me pedia ajuda, favores, tempo, atenção, presença. E em muitos momentos, por querer agradar todo mundo, eu dizia sim para tudo e não para mim mesmo. Isso me drenava, me deixava cansado, me impedia de focar no que realmente importava. Era como tentar correr uma maratona com alguém segurando sua camisa por trás. E então, uma noite, exausto depois de uma sequência de palestras, eu percebi algo simples, mas profundo. Se eu continuasse dizendo sim para todo mundo, eu acabaria destruindo justamente aquilo que eu mais queria construir. Dizer não é doloroso, mas dizer sim para aquilo que te atrasa é muito mais. E deixa eu te fazer algumas perguntas diretas. Quantas vezes você disse sim porque tinha medo de decepcionar alguém? Quantas vezes você disse sim sabendo que aquilo ia te atrasar? Quantas vezes você disse sim
por culpa e não por convicção. A verdade é que você não perde amigos quando aprende a dizer não. Você perde apenas aqueles que se beneficiavam da sua falta de limites. E aqui vai uma prática simples, mas transformadora. Durante 7 dias antes de dizer sim, pergunte a si mesmo: isso contribui para o meu objetivo ou me afasta dele? Se afastar, diga não. Com firmeza, com amor, mas diga não. Você vai perceber que não é o mundo que te impede de crescer. São os sims mal administrados. Atitude 10. Pensar em grande escala. A mentalidade que cria resultados multiplicados. Existe uma barreira invisível que limita o crescimento financeiro da maioria das pessoas. Não é talento, não é inteligência, não é nível social, é mentalidade. Eu percebi isso quando, ainda no início da minha carreira, eu conduzia um treinamento pequeno. Apesar de estar dando o meu melhor, havia uma sensação incômoda dentro de mim, como se algo estivesse limitado. E então, no silêncio do meu próprio pensamento, percebi uma coisa que parecia óbvia, mas que eu nunca tinha enxergado. Meu problema não era falta de capacidade, era falta de escala. Eu pensava pequeno demais para o impacto que queria criar. E talvez você esteja vivendo exatamente isso. Você trabalha duro, mas dentro de um espaço pequeno. Você se dedica, mas para algo que só cresce até certo ponto. Você dá o máximo, mas não multiplica, só mantém. E deixa eu te contar uma coisa que aprendi nesses anos todos. O esforço não te leva ao próximo nível. Escala te leva. Escala é quando você cria algo que continua produzindo mesmo sem sua presença constante. É quando seu serviço vira método. Seu método vira produto. Seu produto vira sistema. E seu sistema vira multiplicação. Por isso, pessoas que constroem fortunas, grandes fortunas, têm uma característica em comum. Elas não pensam em trabalhar mais. Elas pensam em como multiplicar o próprio impacto. E aqui vai algo curioso da neurociência. O cérebro humano tende a subestimar drasticamente o que pode fazer em 12 meses e superestimar o que precisa para começar. Por isso tanta gente trava. Não é porque é difícil, é porque pensa pequeno demais. Agora deixa eu te perguntar. Se você tivesse que multiplicar sua renda por 10 no próximo ano, sem trabalhar 10 vezes mais, o que criaria? Que ideia escalável colocaria no mundo? Que produto construiria? Que habilidade monetizaria de forma massiva? Essa pergunta parece desconfortável no começo. Mas quando você a encara profundamente, tudo muda. Pensar em escala não é sobre ganância, é sobre liberar o potencial total que você carrega e que talvez esteja adormecido há anos. E sabe o que mais me impressiona? É perceber que em algum momento do caminho, todos nós sentimos aquela sensação de é grande demais para mim. Como se 1 milhão, liberdade financeira, estabilidade, segurança, impacto, fossem coisas reservadas para outros tipos de pessoas. Mas quando você olha para sua própria história, percebe que você já superou coisas muito maiores do que imagina. E talvez, só talvez, você esteja a uma atitude, apenas uma, de virar a chave que estava tentando virar há anos. E enquanto você respira e absorve tudo isso agora, eu quero que lembre. Seu próximo nível não está distante. Ele está apenas inacessível para o você, que ainda pensa pequeno, se limita, hesita, se sabota. Mas totalmente acessível para o você, que escolhe agir, aprender, ajustar, crescer e assumir o próprio destino. É curioso como a vida responde quando você decide subir o padrão. Quase como se estivesse esperando esse momento desde sempre. E talvez esse momento seja agora.